Olá, galera. Estamos aqui na nossa última aula do curso, de Técnica em Mecatrônica da disciplina Instrumentação Eletrônica. Eu sou o José Macena Dantas. Nós vamos agora falar sobre o plano de aula, a introdução ao sistema LabVIEW, a implementação de um sistema de interfaceamento entre um PC via a porta paralela ou a serial. Paralela LPT1 e a serial RS232. E também falar sobre uma introdução do protocolo de wireless Zigbee. Então, o sistema LabVIEW é um software de projeto de sistemas que oferece aos engenheiros e cientistas as ferramentas necessárias para criar e implementar sistemas de medição e controle. Ela é uma plataforma de programação gráfica que ajuda os engenheiros do projeto ao teste de sistemas de pequeno e grande porte. Então, utilizando-se do painel frontal do LabVIEW, o diagrama de blocos e o ZIC do painel de conexões, conhece os instrumentos virtuais do LabVIEW, a paleta de controle, Silver e as técnicas e tipos de conexão de dados, para que possa iniciar a criação de instrumentos virtuais e de instrumentos virtuais. Então, para você conhecer melhor o LabVIEW, você assiste o vídeo de uma aula básica que está aí nessa tela. E depois, quando você assistir, você pode ver também como é o funcionamento de um LED, usando o Arduino. Então, conhecendo os laços de registrador de deslocamento e as instruções de controle e dados estruturados, que chamamos de arrays e clusters, através de exemplo prático, pode-se elaborar e estruturar os instrumentos virtuais, supervisionando a execução dos testes. Se você deseja trabalhar no mundo da instrumentação e automatizar os processos de medida, a ferramenta ideal é o LabVIEW. Então não perca tempo, aprenda a usar o LabVIEW e conquiste um diferencial para o mercado de trabalho. Quais são os objetivos do LabVIEW? Ou usar o LabVIEW para criar aplicações, entender os ambientes de trabalho do programa com suas conexões. Você vai usar as funções embutidas do LabVIEW e vai criar e salvar programas no LabVIEW para usá-los em subrotinas. A quem se destina esse sistema do LabVIEW? Interessados em aprender recursos fundamentais do LabVIEW, usuários que desejam reciclar os conhecimentos para se prepararem no desenvolvimento de aplicações, estudantes como vocês de curso técnico ou mesmo de superior que desejam aprimorar seus conhecimentos, podem optar por um diferencial para o mercado de trabalho. Então, incentivo vocês a estudarem sobre esse sistema LabVIEW. Só baixar na internet, é gratuito e você faz suas aplicações e começa a aprender e depois vai ter uma oportunidade no mercado mais na frente. Nós vamos falar agora sobre a implementação do sistema de interfaceamento com PC ou com computador, ou microcomputador pessoal, ou um notebook, via a porta paralela e a porta serial. Então, LPT e RS232. Então, a interface é o circuito responsável por conectar o computador ao ambiente externo. Então, lembre-se disso, a interface é um circuito elétrico. Ele é responsável por conectar o computador a um ambiente externo. É ela quem interliga o computador a qualquer dispositivo, uma placa, uma máquina, de tal forma que possamos utilizar o PC para controlar ou interpretar dados do meio exterior. Continuando aí, por exemplo, se quisermos acionar um motor elétrico pelo computador, necessitamos de uma linguagem de programação e de uma placa para realizar a interface. Então nós precisamos do software e do hardware. Todo comando dado pelo PC será enviado à interface, que é o circuito, que irá adequar esse sinal e acionar este motor do modo desejado. Aí tem um exemplo. Você tem um computador, no computador internamente você tem um software. Aí precisa dessa interface, que é a placa de circuito. Para você interligar o computador na interface, você precisa de um cabo, no caso aí um cabo paralelo. E para eu acionar o meu dispositivo externo, eu preciso de dispositivos eletromecânicos. Isso aí é uma representação da interface.
Então, há duas possibilidades de realizar o interfaceamento do microcomputador com o mundo exterior, usando os sinais da porta paralela. Nós temos o interfaceamento direto e o indireto. No interfaceamento direto é a forma mais fácil de interfacear um circuito com um PC. Usa-se diretamente os sinais da porta paralela para excitar o que desejamos. Mas vale lembrar que se ocorre o risco de danificar o microcomputador, utilizado se algo é errado ao se usar esse tipo de interfaceamento. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela para não danificar. É por isso que tem que ter uma pessoa especializada para fazer o manuseio desse circuito. No interfaceamento ainda direto, é a forma mais fácil de interfacear um circuito com um PC. Usa-se, por exemplo, diretamente os sinais da porta paralela para excitar o que desejamos. Mas vamos lembrar que se corre o risco de danificar o meu computador utilizado. Se algo der errado, ao se usar este tipo de interfaceamento. Por exemplo, tem uma figura aí e ensina o modo de fazer a excitação de um LED na forma direta. Do lado esquerdo, você tem um nível alto e do lado direito, o nível baixo. Então tem um circuito aí e tem a representação das portas de D0 a D7, equivale a paralela, e ela é a porta paralela, são 8 bits, você vai transmitir esses dados ali, ele vai passar pelo resistor de 2K7, por exemplo, ele vai acionar, tem uma corrente limitadora lá, ele vai acionar aquele LED, então ele vai acender, sair no nível alto. E no nível baixo, você tem lá o LED, no caso lá ele está invertido, né? Ou ele está com sinal, você vai inverter lá a forma, ou seja, ele vai estar com nível baixo. No interfaceamento indireto, é a forma mais segura de se realizar um interfaceamento. Basicamente são 3 tipos, ou há 3 tipos de interfaceamento indireto. Nós temos os relés, os buffers e os acopladores óticos. Nós vamos tratar aqui dos 2 primeiros. Os relés, eles são comumente utilizados no controle de projetos de mecatrônica e robótica, sendo sua técnica uma das mais simples e seguras. Aí você vê a representação de 3 relés diferentes fabricantes, e tensões aí nós estamos botando, a maioria tem tensão de 12 volts e a corrente aí em torno de 10 amperes. Então isso aí também oscila, corrente e tensão, dependendo do projeto que se quer interfacear. E ainda no interfaceamento indireto, liga-se um em cada dos pinos um sinal da porta paralela, de D0 a D7, que são 8 bits. Um circuito aí representado como esse aí, por exemplo, se eu quiser acionar um relé com transistores, eu tenho 2 opções, ou no nível alto, A, ou no nível B, nível baixo, B, o 0, né? Então, nível alto é 1, um bit 1, e nível baixo, o bit 0. Nós temos a representação aí. Qual é a vantagem desse tipo de circuito? Está no fato de que o dispositivo acionado não precisa ser alimentado com a mesma tensão dos relés, ou com os 5 volts do PC. Nós podemos também controlar até mesmo dispositivos ligados na rede de 110 volts, ou mesmo 220 volts, como aqui no Nordeste, sendo a sua corrente limitada apenas pela capacidade dos contatos do relé. Então você vê uma representação aí, tem uma alimentação, lá em cima, por exemplo, 5 volts a 12 volts. Aí você tem um diodo, tem um relé limitado lá, e também tem a porta paralela de D0 a D7, que são os 8 bits. Continua lá um resistor lá de 2K2 e um transistor, um BC, por exemplo, 548. Ele vai fazer o chaveamento. Então essa é a nossa vantagem do interfaceamento do PC com... E a outra forma de interfaceamento indireto, fazendo uso de buffers, que são os circuitos integrados.
Então, os tipos da família TTL, LS, HC, CMOS são possíveis, estão aí disponíveis no mercado, de serem usados para esta tarefa. Abaixo segue, por exemplo, aí uma figura de como usar um buffer para acender um LED. Então, você tem um acionamento do buffer. Você tem uma tensão de alimentação de 5 volts, ela vai passar para o LED. Eu tenho que ter um limitador de corrente, no caso foi colocado um resistor 220 ohms, para limitar aí a tensão do LED, ou seja, limitar a corrente no LED para ele não queimar. E ele está inserido lá no terminal do buffer. Então tem um sinal de entrada entrando ali no terminal 2. Então, esse aí é um buffer que serve para interfaceamento indireto. Agora nós vamos falar sobre os protocolos de wireless, o Zigbee. Então, Zag é o que a abelha, você ouve quando ela está voando, um zig-zag. Ela faz o zigue-zague no ar. E o bi de abelha. Então, foi descoberto, foi estudada a técnica deles, como foi feita na técnica do celular. Então, o celular, quando foi feito, a gente chama de clusters lá, quando foi feita aquelas células, ela foi feita usando o estudo da abelha. É perfeita a natureza, né? Então, aí existe também esse protocolo sem fio de uma rede de aplicações, que foi chamado de Zigbee. Ela tem 4 camadas. Então, você tem um vídeo aí que você vai ver a introdução, chamado Conhecendo o Zigbee. Está no YouTube e está nesse endereço. É só clicar e assistir. Então, continuando com o Zigbee, ele é um padrão de rede sem fio para arquitetura em malha de baixo custo e tem baixa potência. Então, o baixo custo permite a tecnologia a ser amplamente utilizada no controle sem fio e aplicações de monitoramento. Baixa utilização de energia permite uma vida mais longa com baterias menores. Você pode usar isso aí até em controle de residências. Então, aí tem uma aplicação prática no monitoramento de consumo de energia elétrica sem fio do Zigbee. Tem esse link aí, você pode ver e assistir esse vídeo. Então, o Zigbee é um protocolo de rede sem fio classificado como WPAN, ou seja, para redes pessoais sem fio, já adotados em alguns países. Apesar de não ser muito popular, possui várias qualidades, como a infraestrutura de rede, mais simples e baixo consumo de energia, que é um dos grandes fatores do nosso tempo agora. Diferentes dos demais padrões de rede sem fio, protocolos, Wi-Fi, e o seu principal concorrente dele é o Bluetooth. Ele possui baixas taxas de transmissão, o que possibilita a utilização de baterias como fonte de alimentação. Então, o Zigbee, seu nome é uma alusão ao trabalho colaborativo das abelhas, como eu falei antes, em termos de mobilidade, ou seja, troca de informações com os outros membros. A distância e localização de alimentos, por exemplo, que é através da dança, ou zigue-zague, daí vem a fusão com a palavra inglesa bee. Logo, a expressão Zigbee é uma forma análoga de uma rede sem fio de transmissão de dados em malha. E o funcionamento do Zigbee? O protocolo transmite dados por meio de ondas de rádio, com uma frequência de 2.4 GB, aquela mesma da internet que você tem em sua casa ou na escola, com imunidade sem interferência. Ela transmite dados a taxa de transferência entre 20 kilobits e os 250 kilobits por segundo, né? Uma das frequências utilizadas é a mesma do Bluetooth, que é uma frequência internacional para dispositivos industriais, científicos e médias, chamada ISM. As outras são as de 868 MHz, é específica da Europa, e a de 902 a 928 MHz, que só pode ser utilizada nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países que usam essa frequência também. E o funcionamento do Zigbee, esse protocolo aí, ele tem um alcance entre 10 e 100 metros. É uma maravilha, né, para uma residência. E também é considerado uma WPAN. Então, o seu consumo é muito baixo
podendo seus módulos ser alimentados por baterias comuns, por exemplo, pilhas AA. O protocolo ZigBee é usado no controle de redes de sensores e de dispositivos, área de monitoramento remoto e dispositivo de localização, periféricos de computadores, sensores médicos, brinquedos e jogos, entre outros. Nessa tela aí você vê o modelo de placa e o equipamento ZigBee. Do lado direito ele é um interruptor, esse branco. E no meio aí você tem a antena, porque ele transmite sinal e recebe. Então tem do lado esquerdo a placa dele, o modelo dela. Tem uma placa, você vê que a entrada é USB e ela trabalha perfeitamente com esse modelo de placas aí. Mais detalhes você pode ver, por exemplo, em ZigBee Wireless Network and Transceivers, na bibliografia do 4, tem artigo falando sobre isso. Tem os segredos da porta paralela, você pode ver também, do Newton Braga. Você pode estudar também a interface utilizando a linguagem Pascal, numa revista de mecatrônica também. E instrumentação e método de medidas, que é o livro adotado nessa disciplina. Vocês tenham bons estudos, aprendam, leiam, tirem dúvida, né? Qualquer coisa estamos à disposição, procure seu coordenador, procure o professor, pesquise na internet, em livros, que vocês irão mais na frente aproveitar desse curso que vocês estão fazendo, dessa disciplina que estão nesse momento estudando. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.